Esse vídeo aqui vai ser sobre um tema levemente polêmico no meio das vendas. E principalmente quando eu estou falando sobre copywriting em si, que é justamente a questão do vender, 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 vender absurdamente. Até que ponto que eu devo vender? Isso eu tenho que pensar em relacionar com alguém do outro lado. Vale a pena relacionar com as pessoas ali? Isso dá o que falar. Eu sempre escutei em vários projetos essa questão, olhando com viés de copy, de que eu preciso empurrar a venda, eu preciso bater com a venda em cima das pessoas, basicamente, e argumentar com, entre aspas, com pressão em cima das pessoas, que eu tenho que apertar mesmo e tal. Além também da questão, olhando com viés mais estratégico da coisa, de conceber as campanhas direcionadas somente para venda. E sempre venda, 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 venda. Toda a audiência, todos os canais, tudo conversando e direcionando somente para a venda. E o que eu acho disso, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre. Vou dividir em dois pontos. Esse viés de copy em si, falando da comunicação, acerca desse posicionamento, e o outro âmbito do quesito estratégico, beleza? Olhando para a copy, pensando nisso, esse meu óculos eu começo a falar, ele já dá umas embaçadas, né? Mas olhando para a copy, o que eu acho de ficar toda hora batendo em cima de venda, batendo em cima de venda, é o seguinte. Eu parto do princípio de que quando alguém ficar me pressionando muito para vender alguma coisa, pressionando para venda a todo momento, eu já começo a questionar a própria qualidade daquele produto. Porque eu pressuponho que se a pessoa está forçando demais para vender alguma coisa, ela não está querendo, vamos dizer assim, vender, e sim se desfazer de alguma bucha, sabe? Mais ou menos com essa ideia. Porque se eu paro para pensar, por exemplo, lógico, é um outro patamar, é uma outra história e tal. Mas se eu entro numa loja da Ferrari, numa loja da Porsche, o vendedor não vai ficar me enchendo o saco, me atucanando para eu comprar. É o mesmo princípio de quando o produto é bom. Se o produto é bom e a comunicação está alinhada, eu não preciso ficar dando uma retada nos outros, enchendo o saco das pessoas para comprar o produto. O produto por si só, ele já vai acabar se vendendo. E conforme esse produto vai vendendo, se ele for bom, outras pessoas vão indicar esse produto, sabe? E quer ter custo melhor de aquisição de algum cliente do que a indicação. E ainda mais que esse cliente ele já vem, vamos dizer assim, quentinho para ti, provavelmente já sedento por fechar. Porque quando a gente parte uma indicação, já vem mais ou menos com esse propósito, de que se tem a validação de que aquilo é realmente bom. É parar para pensar nos teus amigos, nas tuas relações aí, se alguém acaba te indicando alguma coisa, se tu está querendo resolver aquele problema, seja o problema arrumar um tênis para comprar, comprar uma marmita para o almoço, tu já está querendo chegar lá para resolver esse negócio e provavelmente já vai resolver porque veio de uma indicação de alguém. E pensando em campanhas e tal, tu não tem gasto, né, de aquisição, tu não gasta com tráfego, tu não gasta com nada disso para pegar ali um cliente que veio de uma indicação. Então é se preocupar primordialmente em ter um produto bom, que realmente solucione os problemas da audiência. E aí tu vai comunicar isso. E se tu for comunicar de maneira, vamos dizer assim, mais flat, mais zen, também vai vender. E vai vender tanto quanto. Tem uma penca de players, uma penca, que vendem aí feito água. Muito mais do que muita gente fica pressionando. Os maiores players aí, o maior aí que vende perpétuo no Brasil, hoje é o Leandro Ladeira, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E ele é um dos caras aí que faz curso de copy justamente ensinando as pessoas a venderem de uma maneira muito mais light, sabe? Porque realmente eu já escrevi para vários nichos, para mais de 10, 15 nichos, e eu já trabalhei até com os nichos, vamos dizer assim, os mais agressivos aí, sei lá, o mercado financeiro da vida, por exemplo, que a galera é mais para frente, mais agressiva, bem entre aspas, muitas, e uma penca, uma chuva de aspas. Porque para mim, eu levo para sempre essa ideia de que eu não preciso ser, e eu não sugiro que você seja também agressivo com as palavras, com a comunicação como um todo, e sim argumentativo. É a mesma coisa que eu parar para pensar na educação de alguém. Eu estou relacionando com a pessoa, estou conversando com a pessoa para educar ela, de certo modo, mostrar para ela que o meu produto resolve o que ela está buscando.
E se eu paro pra pensar na educação de alguém, sei lá, um pai com um filho, é um pai berrando com a criança e pressionando a criança pra ela fazer aquilo, enchendo o saco, pegando pelos braços, safanando, precisa disso. Ou eu olho pra cara do moleque, assim, moleque, entre aspas, e mando papo reto pra ele. Cara, é isso, 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 isso. Sabe? É respeitar a pessoa que tá do outro lado, você não precisa ficar pressionando, não precisa não sei o quê. Por causa que você acaba pressionando demais, acaba caindo nesse limbo de justamente trazer esse ar duvidoso, de por que esse cara tá me pressionando tanto, tá me enchendo o saco? Se o produto realmente fosse bom, eu não precisaria estar me empurrando tanto, sabe? Eu devo ter com certeza uma defasagem muito grande em relação à comunicação, em relação aos meus anúncios, às minhas páginas e para a qualidade do próprio produto. Porque se tudo isso estivesse conversando, a pessoa entraria numa ponta, ela já sairia na outra com o produtinho na mão e um abraço. Tchau, obrigado, né? Entendeu? Então, não tem essa necessidade de ficar pressionando, pressionando, enchendo o saco das outras pessoas em relação a vender. E também é olhar, fazer um equilíbrio entre vender e estressar a base. Porque quando eu tô falando de base, tô falando de público, de audiência, das pessoas que te seguem, que são inscritas nos teus canais, enfim. E justamente esse equilíbrio. Pesar isso. Ver para qual lado que é melhor. Porque com certeza, se eu ficar comunicando venda, 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 eu posso vender mais. Só que provavelmente eu vou estressar muito mais a base. Eu vou estressar aquelas pessoas que estão ali. Porque muita gente já comprou e não quer mais comprar, ou não está no momento certo para comprar. Muita gente nunca comprou de você e tá toda hora socando venda, socando venda, socando venda. Entendeu? E eu já tô quase caindo já no âmbito da estratégia de falar das campanhas acerca disso, mas olhando para o copy ainda, é muito complicado, porque muitas vezes as pessoas, eu já escutei isso em vários momentos, de cara, tem que socar urgência, tem que socar escassez, tem que socar não sei o que, blá, 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 blá. E aí, quando tu vai ver, o cara tá soltando um monte de informação falsa, e venda é relacionamento. Relacionamento é confiança. Quanto tempo você leva para construir confiança? Tuas maiores amizades, teu ciclo de pessoas que tu tem hoje mais próximas, quanto tempo demorou para construir esse vínculo? Não é pouco tempo, não é de dia para noite. Não é tu sentar na calçada e tu já tá abrindo a tua vida para alguém, e muito menos a carteira, entendeu? Então demora tempo para construir confiança. Só que sabemos muito bem, é um deslize ou pouquíssimos para ruir tudo isso que foi construído. E muitas vezes a gente acaba pecando de querer pressionar uma venda, de querer empanturrar os outros ali, enchendo o saco, e vai bolar e bota um cronômetrozinho falso, que a pessoa vai lá, entra na página, no checkout está lá 8 minutos para acabar essa oferta, 10 minutos para acabar essa oferta. Aí tu aperta F5, mesma coisa, tu volta daqui uma semana, tá lá os 8 minutos ainda. As pessoas elas prestam atenção, elas estão ligadas nas coisas. E isso vai minando aos poucos. É hoje uma falsa escassez, uma falsa urgência, daqui a pouco é uma mensagenzinha que com a outra do próximo dia, com alguma coisa que se falou ali atrás não está fechando as informações, é um posicionamento para uma coisa e daqui a pouco é um outro posicionamento diferente, isso vai minando, vai quebrando a confiança ao longo do caminho. Aí as pessoas falam o que bem entendem em tudo que é peça, a todo momento, e acham que não vai ter consequências, não vão ter consequências. Porque o que eu vejo fortemente também é as pessoas terem um preconceito muito grande com a audiência. A audiência é burra, a audiência é ignorante, as pessoas são idiotas, não sei o que, ninguém respeita quem está do outro lado da tela. E eu, por si só, acho isso uma baita de uma falta de respeito. Porque as pessoas elas estão ali do outro lado contando que tu vai ter um produto que vai solucionar alguma dor específica delas, que tu vai ajudar, muitas vezes não são produtos baratos, considerando aí o quanto o brasileiro médio ganha. Muitas vezes não são produtos baratos, são produtos de 500, 600, 700 reais, às vezes até mais. E a pessoa muitas vezes está juntando aquele dinheirinho já faz um tempo para poder comprar, para poder solucionar uma coisa, para poder se especializar num curso, alguma parada, e tu está mentindo pro cara no produto. E tu tá mentindo pro cara no momento da oferta. De falar pra ele que vai acabar, que vai ter urgência, que vai não sei o que, quando vai ver o pessoal tá lá assim, se fuzilando em crédito especial, pedindo empréstimo para comprar um produto que daqui a uma semana tá lá no mesmo lugar, com o mesmo cronômetro rodando, sabe? Então, a questão, quando eu tô pensando em copy não é pegar e abrir a boca da pessoa e jogar goela abaixo uma oferta e ficar enchendo o saco. Isso me dá uns nervos de falar nisso, porque justamente copy é remetido a isso no mercado digital.
principalmente no mercado de infoprodutos. No mercado do âmbito geral, até vendo, em e-commerce e coisas do tipo, copywriting, a ideia, a concepção de copy, ela é muito torta, muito torta. Copy é comunicação. Comunicação de ser humano para ser humano, que nem eu tô gravando esse vídeo, eu sou de carne, osso, espírito, aqui do outro lado também. Isso também é. Como é que eu vou me conectar contigo se eu não for verdadeiro, se eu não for genuíno? Como é que eu vou te conduzir através da comunicação se a gente não tiver conectado por um ponto entre nós em comum? Seja um interesse numa coisa ou noutra, seja uma ideia, sabe? E quando eu começo a robotizar isso e principalmente mentir no meio disso, eu perco toda essa nuance, essa essência que faz com que a gente se conecte como pessoas através de uma conversa. E isso não só é chato, como é triste realmente, por esse viés justamente das pessoas não tratarem os outros com respeito na internet, no momento de comunicar em relação à venda. De achar que todo mundo está do outro lado é idiota e não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Tu vai fazer um anúncio, tu tem que fazer um anúncio pensando que a pessoa do outro lado ela não sabe quanto que é o mais um, sabe? Tu não pode desenvolver uma ideia legal porque a pessoa não vai, ninguém vai entender nada, sabe? Tu vai fazer uma oferta, tu tem que pressionar, tu tem que não sei o que, tem que não sei o que. É muito complicado lidar com isso. E as pessoas justamente acabam sendo agressivas porque elas não se garantem numa comunicação clara, direcionada, que tu vai entender, tu vai ler um anúncio e tu vai para uma página tu vai para o e-mail, tu vai para não sei onde, e essa comunicação é congruente. Claro, pode ter várias vertentes tocando em vários pontos, porque a comunicação não é quadrada, mas que eu consiga te conduzir de um ponto até o outro, te guiar. E é isso que eu preciso fazer. É isso que copy precisa fazer. Guiar as pessoas, conduzir as pessoas. E no momento em que eu estou falando em condução, não existe condução sem ação. Entende? Que é o primórdio da copy. Para te conduzir, tu tem que pedir uma ação. Vem comigo, se mexe, clica, tal. Aí eu estou te conduzindo de um ponto até o outro, seja de uma linha para outra, como de uma peça até outra, de uma página até outra, de um anúncio para o outro. Entendeu? De um anúncio até o outro é difícil, né? A pessoa não vai cair de um anúncio, clicar no anúncio e vai entrar no outro anúncio, né? Entendeu? De um anúncio até uma peça, enfim. Sabe? Esse fluxo em si. E aí, olhando para o viés de estratégia também, parando para pensar um pouquinho em estratégia, vender, 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 vender. Beleza, eu entendo que tenha que se vender. Vender no âmbito geral para pagar contas, para pagar funcionário, para pagar aí as contas em si, né? As despesas do negócio que está rodando. Beleza. Mas só vender, eu acho desperdício, particularmente. Por quê que eu acho desperdício? Quando se para pensar em marketing, grosseiramente, eu tenho 2 pontos. Tá, eu tenho mais, mas vamos pensar que são só 2 grosseiros. Que é a aquisição e a retenção. Qual a diferença desses dois? A aquisição, adquirir alguma coisa que eu não tenho ainda. Como que eu faço isso? Primordialmente através de anúncios. E aí anúncios em diferentes frentes, formatos, canais. Seja na televisão, como seja um anúncio no Instagram, você entende? Então eu tenho essa aquisição de buscar pessoas que não constituem minha base, que eu quero trazer para um evento, que eu quero trazer para se inscrever no meu canal aqui, para, sabe, para me seguir, seja lá o que for, para levar para uma página, enfim. Aquisição. Eu estou indo buscar pessoas, angariar pessoas para alguma coisa. E depois eu tenho a retenção. Retenção. Me vem a ideia de reter, manter, sabe? E justamente o primórdio da retenção é o relacionamento. Porque é a mesma coisa que eu imaginar. Pensa comigo. Eu tenho um salão grandão, gigantesco. Eu tenho um saguão enorme. Esse salão, ele representa a retenção. E fora desse salão, em seguida, meia quadrinha para frente, tem uma meia dúzia de cara que ficam lá correndo na rua, de um lado pro outro, chamando gente para esse evento. Olha, tá tendo um café lá, não sei o que as pessoas estão falando de tal coisa, tá rolando tal coisa lá dentro, tem interesse? Tem. Aí eu tenho, passo o tiozinho lá na rua, então vamos lá, vou te levar. Essas pessoas que estão lá na rua, chamando e buscando e pescando as pessoas, eles são os anúncios. Eles fazem parte do time da aquisição. Entendeu? E aí, essas pessoas, eles pegam e levam as pessoas lá pra dentro. E aí, a partir desse momento que eles já estão lá dentro, eles fazem parte da
retenção. Reter, manter. E eu mantenho as pessoas lá dentro como? Eu peguei uma pessoa e levei ela até um espaço. Como que eu mantenho essa pessoa lá? Ah, é só amarrar ela, Arthur. Muito bom, né? Mas a ideia é o relacionamento. E a venda por si só, ela é relacionamento. Beleza? E eu tenho que relacionar. Esse é o resumo da ópera. E a gente, quando pensa só em vender, 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 eu acabo esquecendo que a pessoa do outro lado, ela é uma pessoa também. E eu acabo quebrando esse vínculo, essa conexão com ela, justamente por estar só socando oferta a todo momento. E isso enfraquece a nossa relação. Se enfraquece a nossa relação, isso acaba respingando no potencial de venda, no quanto poderia estar trazendo e aproveitando de lucro em cima daquela pessoa. Isso parece até meio maldoso pensar assim, né? Mas, grosseiramente, assim, não de estar me aproveitando de situações isso, não, mas o quando aquela pessoa pode negociar comigo, vamos dizer assim, talvez seja melhor o termo, melhor a ideia para se expressar em relação a isso. E por quê? Porque eu tá injetando dinheiro em aquisição, beleza, é uma maravilha, tô trazendo um monte de gente. Só que no momento em que eu paro a aquisição, morreu, acabou, eu parei de vender. Se eu não trabalhar com a minha retenção. É a mesma coisa eu pensar em produção de conteúdo ou ficar só anunciando. Basicamente é a mesma coisa. A produção de conteúdo ela tá também trazendo algumas pessoas, só que ela tem fortemente esse viés da retenção, de estar relacionando. Tu tá aqui vendo um vídeo, tu tá aqui relacionando comigo. A gente tá aqui afunilando o vínculo, fortalecendo a nossa relação. Tá entendendo? E quando eu olho para um canal de retenção, por exemplo, eu tenho redes sociais, a produção de conteúdo em si, eu tenho e-mail marketing, que é forte pra caramba. Quando a pessoa está na tua lista de e-mail, ela já se inscreveu, ela já foi adquirida, vamos dizer assim, ela já passou pela aquisição de alguma maneira, no anúncio, numa página de captura, na compra de um produto, enfim, beleza? E as possibilidades são infinitas de lá dentro eu relacionar com essa pessoa e com o passar do tempo eu pegar e ofertar alguma coisinha pra ela. Pô, tu quer alguma coisa? Tu quer alguma coisa? Não, não quero. Pô, eu tenho essa camisetinha aqui, eu tenho esse book, eu tenho esse curso, eu tenho essa mentoria interessante pra ti. Não, não é. Tá bom, valeu, tchau. Vou dar uma volta no saguão, daqui a pouco eu volto. Aí tu vai lá, conversa com outra pessoa, conversa com outro fulaninho, daqui a pouco tu volta de novo, sabe? E as pessoas elas têm esse desespero por si só de tá toda hora querendo vender e não respeitam esse tempo de maturação. Para que a pessoa ela absorveu uma informação hoje, aí daqui a pouco tu vai lá e conversa com ela de novo, e aí daqui a pouco tu conversa um pouquinho mais, aí depois um outro pouquinho mais, aí daqui a pouco tu oferta de novo. Não quer de novo? Beleza. Aí passa uns diazinhos, passa um tempinho, daqui a pouco tu oferta de novo, na boa. E tu vai mantendo aquela pessoa ali. Tu tá relacionando com ela. Cada vez vocês estão se tornando mais íntimos. O relacionamento está funilando a todo momento. E as pessoas não percebem isso. Porque o que significa avanço é só ter venda. Mas eles não olham para esse viés da retenção, desse tratamento justamente do relacionamento. Só que daqui a pouco a retenção ela começa a dar uma penca de frutos. Por causa que tu é a ideia que eu falei um pouco antes. Tu vai se relacionar com uma pessoa, ela não vai virar teu melhor amigo e muito menos vai abrir carteira em um minuto. Quando eu tô pensando num viés de perpétuo, que é onde participa a retenção, né? No lançamento eu não tenho retenção, por causa que eu tô adquirindo, pum, abri, vendeu, tchau, obrigado, valeu. Depois eu posso reter aquelas pessoas até de certo modo. Mas quando eu tô pensando em aquisição e retenção, num fluxo constante, na minha ideia ela tá direcionada para um perpétuo, um produto que está sempre vendendo. E eu não me relacionar com essas pessoas que eu paguei, que eu gastei com anúncios para relacionar com elas, é um baita de um desperdício. Por causa que são sementinhas que eu estou plantando, que daqui a pouco aquelas pessoas elas podem adquirir outros produtos, e aí eu fiz vendas com custo de aquisição zero, porque a pessoa já estava na minha base. Ainda mais se a pessoa ela já tem um relacionamento estreito comigo, aí é muito provável de que, se o produto for bom, e ela está ali ainda, ela está gostando da comunicação, então tudo indica que sim, que esses pré-requisitos foram cumpridos, satisfeitos, que ela vai me indicar. E se ela me indica também, oh, maravilha. É um outro custo de aquisição que eu não estou pagando nada. A pessoa já está vindo indicada, não gastei nada. Então é literalmente uma mina de ouro que as pessoas não mexem, que as pessoas não olham. As pessoas só gostam com anúncio, anúncio, anúncio.
E isso eu digo de conversas com várias pessoas em diversos projetos que eu já participei, outros projetos que eu conheço, pessoas que tocam projetos grandes, audiências de centenas de milhares de pessoas, empresas grandes que faturam milhões mês, que eu já participei também de alguns projetos. E muitas vezes entra nesses negócios, vai olhar umas empresas gigantescas que faturam um papo de milhão para mais para mês e os caras não tem fluxo de e-mail. Não tem. Não tem. Tu olha lá, não tem relacionamento zero, é só venda, 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 venda. Aí não tem esse balanço, né? Entre relacionar um pouco, vender um pouco. Relacionar um pouco, vender um pouco. Só vender, 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 vender. É bom. Beleza, tá vendendo. Só que se de repente tu der um respiro, não for tão afoito em só querer vender e começar a cultivar um relacionamento, daqui a pouco todo esse fluxo fica muito mais leve. Tu precisa fazer muito menos esforço na aquisição, porque é só ela que está fazendo com que o teu faturamento se movimente, cresça, né? E aí tu precisa fazer muito menos esforço para que isso aconteça, para que tu consiga atingir essas metas, porque essas plantinhas, essas sementinhas que tu plantou nos relacionamentos com as pessoas ali na retenção começam a gerar frutos. Tá entendendo? E no momento que começa a gerar frutos já era. Tu conversou com a pessoa hoje, beleza, ela pode não comprar amanhã, mas de repente ela vai comprar daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a três. E aí tu plantou uma sementinha aqui, outra, 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 outra. Uma penca de sementinhas, que esse é o intuito do perpétuo, tu sair plantando várias sementes. É aí que esse negócio começa a germinar, daqui a pouco o teu faturamento ele passa, vai muito além da tua aquisição. Não da aquisição em si, né? Por causa que a maior parte do faturamento ele vem direto do tráfego pago. Mas começa a pesar muito também no faturamento, começa a te dar um retorno muito grande. Tu até então já não tinha nada na retenção, ali no relacionamento com as pessoas que já estão ali, que já foram adquiridas, que já fazem parte da tua base, do teu público, só tá ofertando, ofertando, ofertando. Eles podem até comprar, mas se tu relacionar, trouxer esse intervalo para funilar a relação, pode ser que tu consiga vender muito mais. Pegar um fluxo de e-mail e não escrever 5 e-mails só para venda fluxo e soltar eles a cada 15 minutos. Dá tempo, respira, entende que a pessoa do outro lado também tem uma vida. Que nem tu. A pessoa não vai ficar o dia inteiro esperando receber os teus e-mails, esperando ver os teus anúncios. A pessoa ela vê um anúncio, daqui a pouco ela fecha o negócio, ela vai trabalhar, ela dá uma volta. Amanhã, quem sabe, ela nem mexe direito no computador, ela nem abre a caixa de entrada, ela não vê teus e-mails. Então, para que mandar um e depois outro 15 minutos, 20 minutos depois, meia hora? Não, espera um pouquinho, dá um tempo, dá um 10. Comunicação tranquila, alinhada, direcionada. O próprio momento, o próprio contexto já direciona muito do que a gente tem que falar. Se falta tempo para acontecer alguma coisa, algum evento muito específico, que nunca acontece, que é uma baita uma promoção, pô, tu vai falar isso pra pessoa, tu não vai ficar perdendo tempo mandar um caralho de um pergaminho, entendeu? Desculpem o francês. Mas, sabe, o próprio momento, ele já sintetiza essa ideia. Ele já pede que tu fale mais, que tu fale menos. Aí é ter jogo de cintura em relação à comunicação, que nem a gente tem na vida. Porque copy é comunicação, não é um negócio quadrado. Sempre seja totalmente urgente, totalmente escassez. Sempre fique relacionando e escrevendo pergaminhos gigantescos. Não, é jogo de cintura, diante do contexto. Eu tenho um fluxo de pós-compra de e-mails. Eu não vou escrever 365 e-mails só pedindo oferta, oferta, oferta. Oferta pro cara. Dá um tempinho, dá um dois. Relaciona. Relaciona de novo. O cara vai começar a pegar gosto por ler os teus e-mails, de abrir sabendo que vai receber uma mensagem legal, alguns toques, uma expansão de consciência. Porque quando eu penso em comprar alguma coisa de alguém, é só quando eu vejo que eu tenho mais valor agregado do que o preço que eu estou pagando. E existem N maneiras de se agregar valor que não só dando desconto e dando cupomzinho de oferta. Quantas pessoas na tua vida não te agregaram valor sem colocar um centavo furado na mesa? Quantas vezes tu já, sei lá, não a ponto de chorar, ou de repente até de chorar mesmo, tu não trocou uma ideia com um amigo, sentado numa cadeirinha de plástico ou na beira de uma calçada, num jantarzinho ali, à luz de vela, vamos dizer assim, grosseiramente, comendo comidinha simples de casa, trocando uma ideia com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, sabe? Quantas coisas na nossa vida agregam valor que não estão relacionadas com dinheiro? É a maioria delas. E aqui eu vou deixar até uma frase do Trujillo, já vou largar até uma frase de efeito, que eu gosto muito, David Henry Trujillo, também fica a dica total de indicação de livros desse cara, principalmente Vida nos Bosques e Desobediência Civil, que é o que é essencial à alma, o dinheiro não compra. O que mais nos agrega valor não tem relação com dinheiro. E sempre quando a gente pensa em agregar valor, direcionando para marketing,
E comunicação, no âmbito geral, a gente só pensa em dar descontos para os outros e coisas do tipo, e não de relacionar e bater um papo franco com o cara. Chegar por aí ele por um e-mail e, entre aspas, está tudo bem por aí? O que está acontecendo? Tá tudo certo contigo? Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Se liga nessa ideia que eu trouxe, se liga nessa música que eu escutei, se liga nesse livro que eu li, se liga nisso daqui, tu pode ter interesse nisso, pô, vamos bater um papo. Começa a criar uma amizade da pessoa. E a pessoa não só ela começa a gostar dos teus produtos, como ela também vira teu fã, assim, vamos dizer, sabe? Porque tu está agregando tanto valor para ela. E tu tá entregando tanto valor a todo momento que na hora que tu chegar para ofertar um produto, a pessoa vai sentir gosto de comprar. Porque não só ela confia em ti, como ela também já sente que ela tá, olha, exudando, transbordando satisfação em relação às coisas que tu já proporcionou para ela. Fica muito mais fácil de tu vender e fica muito mais leve esse processo. Muito diferente de ficar toda hora socando oferta, ficar só dependente da aquisição e ficar estressando a base o tempo inteiro. Vende? Com certeza vende. Vai ter gente para comprar o tempo inteiro. Só que é um desperdício real de ver que tem uma outra ponta que poderia estar me dando um retorno satisfatório pra caramba e um peso gigantesco no meu faturamento que eu tô deixando de lado. Só pelo meu, muitas vezes, medo de não querer relacionar com as pessoas e ter que vender, 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 vender. É entendível total a venda, mas também é necessário entender que do outro lado tem uma pessoa e que o relacionamento é fundamental para que a gente mantenha as pessoas na nossa volta e venda relacionamento. E quanto mais eu me relaciono, mais confiança eu agrego, mais valor eu agrego diante das minhas ideias. E quanto mais valor, no momento em que eu propor alguma coisa dependente de preço, eu já agreguei tanto valor que aquele valor do produto ele dá mais um upzinho e essa conta fica muito dispar. Fica uma disparidade muito gigantesca entre valor e preço. E a pessoa tende a comprar muito mais do que antes. E as vendas fluem fortemente, além das indicações, além das pessoas que já compraram de ti estarem crescendo na esteira, enfim, N motivos, sabe? Então, é basicamente isso. Abrindo um pouco aqui a cachola, o olhar para outras coisas além de só oferta, 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 oferta. É legal? É bacana? Primeiro momento que a gente está abrindo um perpétuo, está botando uma coisa para rodar, beleza, é a oferta que pressupõe a coisa toda. Ela é a base da parada. Se não vender, vai fechar, com certeza. Mas no momento que já está vendendo, eu tenho oportunidade de me relacionar com pessoas que eu já estou entrando, tem uma base, eu estou construindo uma base com o passar do tempo, não relacionar é desperdício. É desperdício. Por N motivos que eu passei aqui ao longo desse vídeo. Tá bom? É isso. Espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo sobre ele ou sobre algum outro assunto que tu acha que vale a pena trazer para cá. Com certeza eu vou dar uma olhada, uma considerada gigantesca. Se for coisa boa, né? E compartilha com quem tu acha que vai ser útil também esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Tá bom? Se inscreve, fica aí por dentro de mais melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau. Até mais.